Boa noite a todos, salve Maria. Estou aqui de novo. Hoje eu vim trazer para vocês a história de um outro santo, né, o Curadars. Um santo que eu confesso que eu não conhecia com muita profundidade a sua vida, né, antes de ler o livro. Eu li esse livro aqui, ele foi uma indicação de leitura, não vou citar nomes, mas eu vi o livro em uma prateleira e comentei, né, nossa, eu não conheço essa história, estava buscando uma história de algum santo e não conheço. E aí era uma religiosa que estava lá e ela me disse que uma outra irmã tinha lido e falava muito sobre ele, e que tinha achado tremendo. Aí, conversando com essa irmã posteriormente, ela disse, olha, a senhora vai gostar tanto da história desse santo que vai querer dar uma aula. E aqui estou eu. Esse livro é do sacerdote francês, Francis Trochu. Ele escreve biografias de santos, já escreveu biografias de Santa Bernadette, São Francisco de Sales, entre outros. E o livro é muito bom, ele fala que ele, né, foi um dos primeiros a dispor ali de peças no processo de canonização do santo. Então tem inúmeros documentos, certidões, é bem completo, bem extenso, tem mais de 700 páginas. É uma leitura que eu indico bastante para todos, mas principalmente também para os jovens, com suas dificuldades de aprendizado. Vocês entenderão a questão da persistência, da fortaleza, da humildade. E por maior que seja, né, a sua dificuldade, seja ela física ou intelectual, esse santo mostra para a gente que é possível, né, através do amor a Deus, através da oração, conseguir conquistar seus objetivos. É um tremendo exemplo e um modelo de sacerdote. Eu pensei em resumir em uma única aula essa história, só que o livro é muito grande. Eu tenho uma incapacidade de síntese também grande, e ainda mais de uma obra tão interessante, assim, a história dele é muito bonita, e aí eu decidi que seria mais adequado dividir em 2 aulas. E o livro ele também divide, né, a história de antes do sacerdócio até aí depois ele vai falar da ida dele para Ars, né? Então a primeira parte nós vamos falar da conquista ali dele, né? Antes de Ars, São João Maria Vianney, alguns anos depois, ele foi enviado para Ars, era uma pequena aldeia na França, onde posteriormente ele vai ser chamado ali de Curadars. Cura significa vigário, pároco, né, daquela cidadezinha. Era uma aldeia muito pequena, mas se tornou gigante, né, se tornou grande com a ida do santo para lá. Vou falar da sua juventude, essa história rica, né, da conquista do sacerdócio, tantos desafios, tanta luta, e acho que é uma riqueza trazer para uma aula, tá? As pessoas que conviveram com ele diziam que ele tinha uma grande modéstia, uma simplicidade muito grande também. Mais tarde ele vai operar ali verdadeiros milagres, e isso se deve a muito trabalho, muita perseverança e a graça de Deus. E isso é visível por toda a sua vida, né? Ele conquistou ali com muita perseverança seus objetivos. Ele nasceu também um pouco antes de estourar a famosa Revolução Francesa, e por esse motivo é bem interessante também a sua história. Então, começando aqui, né? Começando por seus avós, Pierre Vianney e Marie Charavay. Desculpem, porque o livro tem muitas cidades, muitos nomes em francês, e eu, assim como São João Maria Vianney, tenho também uma dificuldade com a língua francesa. Busquei ali os termos, vamos ver se a tradução vai estar certa. Achei que ia ter alguma professora de francês aqui, mas hoje não teve. Seus avós viviam ali em Dardilly, que era uma aldeia próximo de Lyon, né, aproximadamente 8 quilômetros, e eles tinham o costume de acolher todos os pobres que batessem em sua porta, era um costume deles. E em 1770, essa caridade da família atraiu um mendigo que posteriormente seria um santo, São Bento José Labré, que é esse santo aqui.
Ele tinha saído, né, de uma cidade, estava indo a caminho de Roma, a história dele é em Roma, e foi seguindo até Lyon e foi pernoitar, acabou pernoitando ali na casa dos Vianney. E ele vestia uma túnica, levava uma bolsa, um rosário enrolado e um crucifixo no peito. E a bagagem dele era um breviário, a imitação e os evangelhos, só isso. E Mathieu, né, que seria posteriormente o pai de João Maria, olhava ele e ficava ali, que ele só ficava repassando as contas do rosário. Ele olhava ele com bastante atenção, né? Mal sabia ele que ele também seria o pai de um santo. E esse menino, 8 anos depois, né, em 1778, se casou com Marie Belus, os dois cristãos, e tiveram ali 6 filhos, né? Alguns filhos acabaram falecendo mais cedo, e um deles é Jean-Marie, né, conhecido como João Maria Vianney. São João Maria nasceu em 8 de maio de 1786 e foi batizado no mesmo dia, que era um costume antigo, né? E uma curiosidade é que o padrinho dele também chama Jean-Marie Vianney. Era tio paterno dele, tinha o mesmo nome que ele. Em algumas histórias da sua infância são bem curiosas. Ele já pequenininho, ele manifestava ali sinais de santidade, né, que se tornaria posteriormente um grande santo. Com 15 meses, 1 ano e pouquinho, eles tinham o costume de fazer o sinal da cruz para comer, e a mãe tinha esquecido, né, imagina a mãe, aquela correria, 6 filhos, e ele não aceitava comer. E inúmeras vezes ele balançava a cabeça que ele não iria comer. A mãe percebeu que tinha algo de errado e quando ela percebeu e ajudou ele a fazer o sinal da cruz, ele começou a comer imediatamente. Para uma criança pequena, é bem curioso. Com 18 meses ali também, ele se ajoelhava sozinho, rezava com as mãozinhas juntas, bastante devoção. A mãe sempre contava muitas histórias do menino Jesus pequeno, do Natal, do presépio, dos pastores. E ele também tinha um comportamento, uma certa petulância natural, ele tinha um caráter impetuoso ali. E teve que ter muito esforço da mãe para transformar tudo isso em doçura. Conta que ele brigava com uma de suas irmãs por um rosário que era dele, e eles se empurravam, gritavam, aquela cena que nenhuma mãe, nenhum pai nunca presenciou, lógico. E quando ele foi reclamar para a mãe, ela pediu que ele desse para a irmã o rosário. E aí, quando ela pediu, pelo amor de Deus, ele soltou, ficou muito chateado, mas imagina, ele tinha 4 anos nessa época, guardou a chateação para ele, e a mãe, para recompensar esse sacrifício do filho, deu uma imagenzinha de Nossa Senhora. E 70 anos depois, ele dizia que não podia ficar longe dessa imagem. Ele carregou essa imagem ao longo da vida, assim, nós vamos ouvir falar dessa imagem, né? Ela ficava na cabeceira dele. Ele dizia algo muito bonito de Nossa Senhora. Amei-a antes mesmo de conhecer. Que bonito, né? Uma criança já carregar esse amor por Nossa Senhora. As próprias vizinhas, quando ouviam ele rezar, diziam que ele seria sacerdote ou religioso. Um outro fato também da infância dele, ele sumiu. A mãe chamou várias vezes, ele não atendia. Ela ficou preocupada, eles moravam no campo e tinha poço no lugar onde eles moravam. E ela encontrou ele rezando fervorosamente. Ela ficou diante da imagenzinha de Nossa Senhora. Ela estava muito preocupada, né? E estava em prantos a mãe, e ele ficou chocado com essa cena, né? No livro até fala que acho que na Basílica de Ars, se eu não me engano, tem um quadro com essa cena. Eu tentei procurar, não encontrei. E também não conheço Ars pessoalmente. A mãe levava também ele diariamente para a Santa Missa. Ele tinha muito gosto em ver o padre, os celebrantes, os paramentos. Tudo isso encantava bastante ele. E essa mãe dele foi um grande exemplo. Aqui fica um paralelo, né, que nós escutamos bastante aqui, que palavras convencem e exemplos arrastam.
E que exemplo foi essa mãe? Ver a mãe rezando, a devoção da mãe foi algo que marcou ele profundamente. Mais tarde, né, quando parabenizavam ele por ter tido um gosto de oração tão cedo, ele sempre dizia: depois de Deus, devo a minha mãe. Era tão boa. A virtude facilmente passa do coração das mães para os filhos. Jamais um filho que teve a dita de ter a sorte, né, de ter uma boa mãe, deveria vê-la ou pensar nela sem chorar. Ele era bem emotivo, né? E essa mãe, ele foi um grande exemplo para ele. E espero, né, que nós também possamos ter um exemplo aí para os nossos filhos, um exemplo de mãe cristã. Continuando a história, em 1791, ali ele já tinha mais ou menos seus 5, 6 anos, a Constituição Civil do Clero, que foi um resultado da Revolução, né, de 1789, essa Constituição dizia que os padres passariam a ser funcionários civis, subordinados do Estado. Eles tinham que prestar um juramento, né, e eles confiscavam os bens da igreja, um momento bem, bem crítico da história. Começou a vigorar e o padre, que era o padre Jacques Rey, né, cura de Dardilly, que durante 39 anos estava lá, ele cometeu a fraqueza de prestar esse juramento. E era um juramento cismático. Eles juravam obediência à Constituição, né? E era uma pena de prisão e até morte. E depois, mais à frente, ele se esclareceu, né, sobre o que era e começou a detestar essa falta e acabou sendo exilado na Itália. Enviaram, na época, um novo padre e um novo bispo também, só que ambos eram juramentados. E as pessoas começaram a assistir às missas, entretanto, a filha mais velha da família, com 12 anos, foi a primeira que começou a perceber alguns perigos. Ele usava termos civismo, constituição, ele fazia ataques, né, aos predecessores, e eles também perceberam que a igreja começou a ficar menos homogênea. Algumas famílias que eram muito piedosas passaram a não frequentar mais, não ir, né, mais nos ofícios, e outros que nunca haviam ido começaram a frequentar. E aí um parente veio visitar essa família, a família Vianney, e alertou eles sobre esses padres juramentados, né? E que aqueles que não aceitavam a Constituição eram perseguidos, caçados e exilados. João Maria, pequenininho, ficou horrorizado e se esquivava do padre. E é muito triste, né? Um lugar que para a família era cheio de recordações, não tardou depois a ser fechado, porque começaram os dias de perseguição, né? Qualquer um que não prestasse esse juramento estava se expondo. E quem denunciasse ainda ganhava uma recompensa. E a família que escondesse, quem escondesse, poderia ser deportado. E a família Vianney, por várias vezes, abrigou esses padres. E em Lyon também muitos católicos acabavam dando abrigo, né? Eles celebravam as missas, confissões, casamentos, tudo às escondidas, em celeiros, galpões. E foi nesse contexto que ele cresceu. Não se podia mais praticar religião em público. Em 1793, já um período de terror ali na França, né? Muita perseguição religiosa, política, execuções de guilhotina. Porém, ali onde eles viviam, ele, né, ainda muito pequeno, não tinha muita consciência do que acontecia de fato, né? Mas para ele a igreja estava fechada. Teve um decreto que ordenou que tudo fosse destruído, todos os sinais religiosos fossem destruídos. De estradas, praças, era necessário as famílias esconderem crucifixos, imagens, e São João Maria Vianney guardou aquela Nossa Senhora pequenininha ali com todo o cuidado, com todo o amor. Ele vivia nessa época nos campos, trabalhava no campo com o pai, ele ajudava na guarda do rebanho, em tudo, né, no estábulo com os animais. Ele levava sempre a irmã dele, e enquanto ele estava ali cuidando das coisas, ele sempre contava histórias para a irmã, ensinava a rezar. Muitas vezes ele construía capelas, modelava imagens de santos. E por aqueles arredores também tinham outros pastores. Nem sempre eram companhias muito boas, né? Eles passavam pela propriedade e olhavam aquelas imagens, tudo coberto por verdura, às vezes,
e questionavam, e ele respondia com firmeza às perguntas. Muitos daqueles meninos tinham ido, né, em bons tempos para a igreja, porém estavam afastados. Então João Maria ensinava sobre obediência, amor a Deus, aquilo que ele sabia ele ensinava. E ali já ia desabrochando uma vocação sacerdotal. Ele fazia procissão, rezava o terço, sua família continuava ali a receber os pobres necessitados. E aí ele já estava numa idade também ali de frequentar a escola, né? Só que ele só sabia soletrar um livro de orações que a sua irmã mais velha tinha dado para ele. Não tinha escola na cidade onde ele morava. E tinha uma lei também que dispunha que todas as crianças tinham que frequentar as escolas entre 6 e 10 anos, durante 3 anos consecutivos, e tinha uma multa para a família. O ensino era teoricamente livre, mas ninguém podia ensinar na época, a não ser que tivesse prestado o juramento. E nenhuma religiosa, sacerdote, poderia ensinar. Só que então, nessa situação, havia uma insuficiência de professores, né, que atendessem essas características. Então, demorou. Em 94 foi abolida essa lei para o ensino, e então reconheceu que qualquer cidadão poderia ensinar, só que só em 1795 que abriu uma escola. Era inverno, né, as crianças não estavam tão ocupadas com as atividades do campo, e eles tinham um bom professor, um professor cristão, ensinou ele a ler, a escrever, um pouco de história e geografia. Ele gostava bastante da escola. As igrejas, porém, continuaram fechadas, só que alguns sacerdotes continuavam com as missas nas casas dos fiéis. E para ter um disfarce, né, para ficar camuflados, eles adotavam um ofício. Então, algum padre era marceneiro, outro cozinheiro. E São João Maria Vianney, ele contemplava esses padres, né, que estavam sempre tão cansados de tantas privações. E ele acabou chamando a atenção de um sacerdote que perguntou, ele tinha 11 anos nessa época, e perguntou se ele se confessava, e ele disse que nunca tinha ido se confessar. Então o padre ali mesmo o fez, era embaixo de um relógio, e convenceu os pais a levar ele para a casa de uma tia, para ele poder aprender o catecismo. Isso já com 12 anos. A tia, né, hospedou o sobrinho, 2 religiosas o prepararam, e ainda tinha muita perseguição, muita morte, então tudo teve que ser preparado às escondidas, né? E eram 16 crianças que foram preparadas, e eles tinham que ter uma preocupação muito grande com o local. Então eles descarregaram algumas coisas na frente, eles tinham umas carretas com capim para poder simular ali, para que não fosse descoberto, né? E com os 13 anos ele recebeu sua primeira comunhão. E ele não queria sair do lugar que ele recebeu. Ele falava que quando a gente comunga, sente algo extraordinário, um gozo, uma suavidade, um bem-estar que faz estremecer, né? Somos obrigados a dizer, como São João, eis o Senhor, ó meu Deus, que alegria para um cristão que, se levantando da mesa sagrada, vai com todo o céu no coração. Ele depois, mais à frente, ele vai carregar a importância da confissão e da comunhão, né? Em novembro, já 1799, o general Napoleão Bonaparte assumiu ali os destinos da França e ele precisava se consolidar politicamente. Então ele aliviou ali a perseguição religiosa. Imediatamente os sacerdotes começaram a voltar às igrejas, reabrir. Os padres, né, aqui de École, né, o padre Belay, celebravam a missa. O padre Belay vai ter uma grande importância na vida de São João Maria Vianney. E as famílias começaram a voltar para a igreja. O menino trabalhava muito duro no campo, mas ele sempre conseguia intercalar trabalho e oração. E mais tarde ele vai explicar o segredo da sua vida interior da juventude, que é um exemplo para nós, né? Ofereça o seu trabalho a Deus, o nosso repouso e os nossos passos. Ó, como é belo fazer tudo por Deus. Vamos, minha alma, se tu trabalhas com Deus,
É tu que trabalhas, mas é Deus que abençoa seu trabalho. De tudo tomará nota, a privação de um olhar, de uma satisfação, tudo será anotado. Há pessoas que sabem aproveitar de tudo e até no inverno oferecem o frio para Nosso Senhor. Como é bom oferecer para Deus esses sacrifícios. E como a gente esquece, né? Muitas vezes a gente esquece de oferecer os sacrifícios do dia a dia para Nosso Senhor. O padre, aquele padre que tinha sido exilado, né, o Jacques Rey, voltou para Dardilly e aquilo que estava na recordação começa a voltar. E ali, sempre que foi possível, ele sempre ia para a igreja. E naquela época ele também procurava se aprofundar na religião. Ele tomava o Evangelho, a imitação de Cristo e lia. E muitas vezes ele rezava durante a noite. E no fundo da alma dele já começava a vir aquele segue-me, né? Aquela vocação. Só que aos 17 anos ele pensava muito em como isso poderia ser possível. Ele não tinha feito mais que os estudos primários, muito pouco para ser um sacerdote. Ele pensava no latim, que ele não tinha, na mãe, né, que aprovaria, porém o trabalho no campo, seu irmão tinha ido para o exército, sua irmã iria se casar, precisava de um dote, eram muitas angústias. E, no mesmo tempo, ele também pensava nas almas, nas igrejas sem padres, nas crianças que estavam abandonadas. Ele dizia, né, se eu fosse sacerdote, isso ele confessou para a mãe, desejaria ganhar para Cristo muitas almas. A mãe, imagina, chorou de alegria quando ele confidenciou isso para ela. Só que o pai não aprovou. O pai, justamente por conta das mesmas angústias que ele carregava, seriam muitos gastos para poder manter. Ele era um bom trabalhador, né? O pai já estava envelhecendo. Quem iria ensinar um moço com 18 anos? Então ele respeitou a vontade do pai e guardou um doloroso silêncio ali por 2 anos. 2 anos mais tarde, esse desejo de sacerdócio era nítido em seus olhos, né? E aí, na sua cidade, um novo padre assumiu, o padre Belê, lembram dele que a gente falou um pouquinho atrás, né? E ele era um padre muito piedoso, ele se arriscou, né, durante o período do terror ali, para conservar a fé. E uma das primeiras ocupações dele foi recrutar vocações sacerdotais. E ele fundou uma escola presbiterial. O esposo da sua irmã contou para o cunhado e ele sentiu uma oportunidade de falar novamente com o pai. E a mãe foi sua grande advogada ali, justificou que o filho ficaria perto, a tia o abrigaria, então os custos seriam muito menores, e o pai percebeu que realmente ele tinha essa vocação e a aprovou ali com muito custo. Quando eles chegaram, a mãe e a tia foram conversar com o padre Belê e ele recusou. E esse desfecho foi desanimador. Elas contaram isso, né, para o cunhado de São João Maria, e esse cunhado falou, não, vou falar com ele. Ele foi, falou com o padre e ele negou. Aí o cunhado, que era um bom cunhado, pediu para o sacerdote, ele falou que iria aceitar que ele negasse, desde que ele conhecesse João Maria. O padre aceitou, né? Falou, tudo bem. E ele se encantou pela instrução religiosa que ele tinha, né? E disse, eu aceito, fica tranquilo, meu amigo, eu me sacrificarei por ti, se preciso for. E foi o que ele fez. Mais à frente a gente vê que foi exatamente o que ele fez. E ali começa um novo desafio. Ele ia se aperfeiçoando nas mortificações. Nessa época ele só queria comer sopa. Então vocês imaginem um rapaz em idade ali de desenvolvimento se alimentar só de sopa. A sopa não podia nem ter manteiga. Ele pedia para a tia separar a sopa para ele antes dela colocar alguma coisa lá diferente. Ele tinha um desejo muito grande de mortificação e esse desejo vai caminhar com ele a vida inteira. Ele também era um grande amigo, tinha uma caridade imensa com os pobres, ele levava para a casa da tia sempre que tinha um pobre, alguém necessitado. E agora falando dos estudos, né?
O estudo da gramática latina parecia para ele horrível. Ele tinha muita dificuldade em aprender. Ele falava, né, que era devido ao pouco uso da inteligência durante muitos anos, que ela acabava se tornando entorpecida. Com muito custo, ele aprendia alguma coisa. No livro fala, né, a inteligência dele enferrujou enquanto ele manejava a enxada. E ele tinha também muita dificuldade porque os colegas riam quando ele se enrolava nas palavras. E ele estudava à noite, e só que à noite ele estudava e no outro dia ele esquecia o que ele tinha estudado. E ele suplicava para o Espírito Santo que fizesse ele gravar a gramática e o vocábulo na cabeça. Ele se exercitava, tentava traduzir as histórias do Antigo Testamento. Alguns colegas ajudavam ele. Aí teve uma história que um colega ficou muito irritado e deu uma bofetada nele. Que humilhação, né? E era um menino de 12 anos. E o que ele fez foi simplesmente se ajoelhar e pedir desculpas. Esse rapaz, Matias, arrependeu-se depois, né, dessa má ação e depois se tornaram grandes amigos. Seus progressos eram praticamente nulos. Ele estudava muito, só que essa alimentação pouca deixava ele com um semblante pálido, envelhecido. A gente percebe isso. E sua tia achou até melhor conversar com o padre para falar da necessidade dele cuidar da saúde também. Nesse tempo, ele teve uma crise e uma tentação gigante de largar tudo. E com muita tristeza, ele foi até o padre Belay e disse que voltaria para casa. O padre aconselhou ele de maneira extremamente piedosa, falou que via nele uma vocação sacerdotal, que não era para ele desistir. E ele sentia-se muito mal, porque ele não conseguia reter nada. E tentando recorrer, então, a um herói, né, ele fez um voto de peregrinação no túmulo de São Francisco Regis. Esse São Francisco Regis era um jesuíta, missionário, e ele foi a pé, mendigando pão. E isso, nessa época, ele já tinha mais ou menos uns 20 anos. E eram umas centenas de quilômetros. E ele foi o caminho, no começo ele estava animado e disposto, né? Só que batia o cansaço, ele só tinha levado um bastão e um rosário. E ele até tinha levado algum dinheiro, só que ele não usou. Ele cumpriu ali o voto dele. E quando ele estava com fome e sede, ele tentou bater em algumas portas, só que as pessoas tratavam ele como se ele fosse um bandido. Enxotavam ele, né? E aí no caminho ele conseguia comer algumas ervas, tomar água nas fontes. Mais para frente ele conseguiu alguma migalha para consumir. E finalmente ele chegou no santuário. E quando ele chegou, ele não teve outro pensamento, a não ser ajoelhar no túmulo do santo e pedir a graça de aprender o latim necessário para cursar teologia. Era só isso que ele queria. E esse santo, né, São Francisco Regis, era um exemplo muito encorajador. Esse santo ele ficou conhecido por um trabalho de evangelização em hospital, prisão. Depois ele foi transferido e depois nessa transferência ele contraiu pneumonia, ficou muito doente e mesmo assim ele confessava e pregava. Ele fez isso toda a vida dele. Ele faleceu com 43 anos, mas foi um grande confessor também, assim como São João Maria Vianney também seria. Ele, na cidade, ele conseguiu comungar e confessar, e ele foi aconselhado por um padre na volta, a, em vez de pedir esmola, dar esmola. E ele disse que ele sentiu na pele ali o que é melhor dar que receber, né? E que ele nunca aconselhou ninguém a fazer esse voto de mendigar, porque ele viu que, de perto, né, essa miséria, essa pobreza, não ter um abrigo, e ele se tornou muito compadecido com as pessoas que têm vivem nessa situação. Quando ele retornou, o padre Belay recebeu ele de braços abertos e ele começou a fazer progresso. Porém, tinha uma outra questão, a idade militar ali estava chegando e ele já tinha começado os estudos, né, eclesiásticos e por um favor ali, né, o cardeal era tio do imperador
Então, ele conseguiu que todos os estudantes que estavam inscritos ficassem livres do serviço militar. E aí ele continuou lá, ele recebeu sua crisma com 21 anos, e ele escolheu na crisma dele São João Batista como patrono da sua confirmação. E aí ele assinava São João Batista Maria Vianney, ou São João Maria Batista Vianney. Ele tinha uma grande devoção por São João Batista. E durante 2 anos ele viveu em paz. Só que em 1809 ele recebeu uma convocação do exército. E essa convocação, existia essa isenção, só que era um favor e também ficou confuso. Eles não souberam dizer se de repente ele não estava na lista. O que aconteceu? O padre Belei tentou expor o caso, só que não teve jeito. Ele teve que ir. E a lei dizia que se ele tivesse um suplente, ele poderia não ir. Ele pediu para o pai esse suplente, né? O pai já tinha resgatado o outro filho, François, mas mesmo assim ele tentou achar um suplente, só que não conseguiu. E lá foi ele. O que mais impressionou ele, que fala, é a má conduta, né, dos companheiros, as blasfêmias, chocaram ele profundamente. E ele já estava estudando tanto, se mortificando tanto, que a sua saúde estava muito abalada. Ele ficou doente, ficou uma quinzena no hospital, depois foram para uma outra cidade e ele ficou doente novamente, ficou sob o cuidado de religiosas agostinianas, ficou semanas. E as religiosas diziam, né, quando a família ia visitar, que ele jamais daria para ser um militar, que ele melhor serviria com suas orações do que em uma guerra. Só que aí, até então, ele foi chamado para ir para uma fronteira na Espanha, e ele deveria se apresentar, né, receber sua guia de marcha. Ele saiu, e no caminho ele encontrou uma igreja, e ele se distraiu no tempo, e acabou perdendo a hora de chegar. E aí, no outro dia, ele foi no gabinete, e pensaram até em prender ele, só que pensaram melhor e despacharam ele para se juntar com os soldados da retaguarda. Ele estava cansado, não tinha mais condições, estava angustiado. Ele caminhava e passava pelas contas do rosário e pediu para a Virgem Santíssima que não abandonasse ele. E nesse caminho apareceu um rapaz que, para escapar do alistamento, se escondia com outros ali nas montanhas. Eles foram conversando e São João Maria Vianney ganhou muito a simpatia desse rapaz. Porém, ele estava muito preocupado com o pai, né, com o aborrecimento que ele iria causar para o pai. Eles chegaram em uma vila e conseguiram abrigo, e depois foram tentar se empregar num local. São João Maria conseguiu ali, mas eles só queriam ficar com um que fosse mais forte. Então, ele ficou novamente sozinho, e aí ele se apresentou a uma autoridade, o senhor Paul Fayou, que era uma autoridade da região, morava num vilarejo, era um homem muito bom, tinha ocultado outros desertores ali nas dependências da sua própria casa, e a chegada dele não parecia muito boa, porque a junta militar estava fazendo buscas pela região, né? Então ele indicou uma casa de uma prima, que era uma viúva, tinha 4 filhos, para ele se hospedar, e deram um novo nome para ele, Jerome Vincent. E ali ele tinha se tornado um desertor. Essa viúva, né, tinha um coração de ouro, cuidava dos pobres, e ela tratou João Maria Vianney como se fosse um primo da família. Só que durante os primeiros meses ele tinha que ficar escondido. Ela levava comida para ele numa tigela, como se fosse alimentar os animais. E ele ficava escondido, só que durante a noite ele lia os evangelhos para a família, lia a vida de santos. Ele ficou junto com o filho mais velho da família, tinha 14 anos, só que o menino não quis ficar, porque falava que ele ficava rezando durante a noite e atrapalhava o sono dele. E ele pensava muito na sua família, no que aconteceria, né?
no que essa declaração de desertor representava para a família. Quando acontecia isso, era fixada uma lista com o nome dos pais, assim, era uma vergonha. E eles pagavam indenização, tinham que receber pessoas na casa. E ele sofreu bastante essas angústias e outras, porque sempre que aparecia alguém, ele tinha que fugir, se esconder. Essa senhora que abrigou ele, ela tinha uma doença no sangue, e um médico receitou para ela que ela fosse numa estação que era próximo de onde vivia a família de São João Maria, para que ela tomasse umas águas minerais. E ele aproveitou e escreveu uma carta, um pedido de desculpa para sua família, e pediu que ela pedisse hospedagem na casa da família. E a mãe dele ficou muito feliz quando teve notícias do filho. Muitas vezes as notícias não são boas, né? O filho estava vivo. O pai já não ficou contente, falou que estava cansado de tantas multas, ameaças, e essa senhora falou para ele que o filho valia mais que qualquer bem que ele tinha. O pai até queria saber onde ele estava, né, para buscá-lo, mas ela não disse. Ele pediu também, né, que fosse enviado livros para ele continuar os estudos nos momentos vagos que ele tinha, para conseguir estudar o latim, mas não teve muito tempo, porque eles receberam uma notícia ali muito boa, que ele não seria mais perseguido, né? Tinha uma anistia, e essa anistia dizia que ele poderia ser perdoado desde que tivesse um substituto. E um irmão dele, um dos filhos da família, né, François, aceitou substituir o irmão, mediante uma parte da herança que ele iria receber lá na frente. Existe uma nota no livro que fala que os pais nunca mais viram ele. Ele se tornou, né, chegou a se tornar um cabo, mas eles acreditaram ali que ele tinha morrido na guerra. E mais para frente, aparece uma moça dizendo ser neta dele e pedindo direitos da herança, mas não se sabe se realmente essa história é verdadeira, né? Disse que ele tinha se casado e não morreu na guerra, mas morreu com 33 anos, de uma outra causa. Mas São João Maria fala, né, que esse irmão se sacrificou por ele. A família que abrigou São João Maria Vianney sentiu muito a partida dele, só que sua mãe ficou extremamente feliz de receber o filho de volta. E algumas semanas depois, infelizmente, ela faleceu. Ele ficou muito triste, ele tinha um amor muito grande, né, por essa mãe que tanto ajudou ele. E ele pediu para o pai que se ele podia voltar para o Padre Belém para continuar seus estudos. O pai não se opôs. Ele ficou na casa paroquial e o padre queria cuidar de perto dos estudos dele. Ele trabalhava em troca de hospedagem. Nessa época ele já estava em torno de 25 anos, recebeu a sua tonsura. E o padre, então, entendeu que ele já tinha chegado a hora dele fazer estudos regulares, né? Era exigido 1 ano de estudos de filosofia e 2 de teologia. Então, ele foi enviado para um seminário para poder estudar. Ele era o mais velho da classe, e ele era mais velho até que o próprio professor. Só que ele não se importava com isso.